Bom dia, hoje dia 29 de junho de 2025, domingo. O texto bíblico hoje, continuando na história de José, chegamos agora, após José ter decifrado os sonhos do faraó, chegamos então àquele momento que começa a virada da vida de José. José como governador do Egito, Gênesis 41, versículos 37 ao 56. Diz assim: o conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários. E o rei lhe disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio e de todo o meu povo, e o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Neste momento, eu o ponho como governador de todo o Egito. Então o rei tirou do dedo o seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Em seguida mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, depois do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele, gritando: abram caminho. Assim, José foi posto como governador do Egito. O rei disse a José: eu sou o rei, mas sem a sua licença, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. O rei pôs em José o nome de Zafenate Paneia. Ele deu como esposa a Senate, filha de Potífera, que era sacerdote na cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos, quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade. E José ajuntou todos os cereais e os guardou em armazéns nas cidades, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos. José ajuntou tanto mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais. Parecia a areia da praia do mar. Antes de começarem os anos da fome, José teve 2 filhos com sua mulher Asenate. Pôs no primeiro o nome de Manassés e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. No segundo filho pôs o nome de Efraim e disse: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. Então acabaram-se os 7 anos de fartura no Egito, e como José tinha dito, começaram os 7 anos de fome. Nos outros países o povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei, e ele disse: vão falar com José e façam o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. E de todos os países vinha gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos. Até aqui a leitura de hoje. José, aquele menino que foi jogado num poço, odiado e invejado pelos seus irmãos. Aquele menino vendido como escravo, revendido como escravo, posto num posto de confiança na casa do seu comprador. A mulher se apaixona, deseja-o, ele a rejeita, seu dono o joga na cadeia. Na cadeia, José se torna responsável pelos presos, ajudando aos guardas, fazendo o trabalho de boa parte deles. Sempre humilde e sempre crendo naquilo que Deus tinha para a sua vida. Leu os sonhos dos funcionários dos reis, aconteceu como ele falou, e aquele que ele pediu que lembrasse dele, o esqueceu. 2 anos se passaram e José tem o nome lembrado por aquele funcionário, o copeiro, e ele fala ao rei. José explica os planos de Deus para o rei, e o rei não tem outra alternativa a não ser, admirado com a inteligência e a capacidade de José,
olhar para o seu povo e dizer que José era o único homem capacitado para tomar conta do Egito e fazer com que os 7 anos de fartura conseguissem superar depois os 7 anos de fome. E o torna governador do Egito, governador de todo o povo do Egito. Nem mesmo o rei tomava nenhuma decisão sem antes falar com José. Tudo isso foi dado a José por nosso Senhor, o Deus que ele orava, o Deus em quem ele confiava. José, agora casado, pai de 2 filhos, já não tinha mais aquele sofrimento de antes de chegar ao palácio. José agora tinha uma vida feliz. Deus havia concedido que em todo o sofrimento que havia passado, a vitória chegou e ele, agora sim, o segundo homem mais poderoso do Egito. Mas José não deixou que isso subisse à sua cabeça. Continuou sério, dedicado e sempre de novo, lembrando daquele que lhe deu esta condição, o Senhor Deus. José, um homem amado por Deus, preparado e forjado por Deus, que teve que esperar toda a sua mocidade até os 30 anos de idade para que Deus revelasse o seu poder através dele e o colocasse no lugar que Deus o queria. José soube esperar pelo momento de Deus. E nós, sabemos esperar pelos momentos de Deus? Ou queremos sempre de novo fazer com que os momentos sejam conforme nós queremos e não conforme a vontade de Deus? Quando oramos o Pai Nosso, que vamos orar em seguida, nós dizemos, seja feita a tua vontade. E será que nós cumprimos isso no nosso dia a dia? Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que Deus possa todos os dias, pela sua vontade, nos abençoar e nos mostrar o caminho que devemos seguir, para que tenhamos a vitória e a vitória em abundância. Bom dia.